Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, amados amigos e irmãos em Cristo, à nossa liturgia diária em família. Hoje, quinta-feira após as cinzas, ou melhor, quinta-feira após quarta-feira de cinza. E assim, hoje somos bem-aventurados. Sim, bem-aventurados. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, porque o reino dos céus lhe pertence. Nosso Senhor nos dirá muitas vezes, no seu seguimento, na sua companhia, a gente leva a cruz. Ele dará a sua força, mesmo com gosto. Ele nos dará a paciência como um sinal de união com Cristo. Ele é o esposo divino que quer que a sua esposa lhe seja semelhante. Se alguém quiser vir atrás de mim, que tome a sua cruz e siga-me. É o maior sinal de amor, é sofrer pelo bem-amado. Como são admiráveis os vossos ensinamentos, ó meu Senhor, e como sabeis, em poucas palavras, traçar o caminho que conduz a vós. É assim que começamos hoje a nossa liturgia diária em família, com essas palavras que possa sim ser penetrada em nossos corações e amarmos a Deus em todas as coisas, mesmo elas sendo tão pequenas. Queremos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso pela vida do Edson, o Tuca e a Lucimar, que sempre estão conosco, sempre estão nos ajudando, que nas leituras, que sempre está pronto, disponível em nossa comunidade aqui de Uce, nos ajudando em todas as tarefas. Que Deus vos abençoe, que vos unge, que vos guarde. Derrama sobre vocês as bênçãos, para que assim vocês sempre estejam na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, nosso momento das nossas orações, possamos assim voltar os nossos olhares, os nossos corações ao nosso Pai amado, ao nosso Senhor. Pai, Senhor Deus, misericórdia infinita, ajuda-nos a refletir sobre as causas dos nossos pecados, para que possamos acolher novamente a aliança do Senhor com todas as suas exigências e abrimos, ó Pai, a esperança. Assim, Pai, lhes consagramos a nossa vida a Ti, não somente agora, neste momento, mas em toda circunstância de nossa vida. A Ti, ó Pai, toda honra e toda glória, hoje e sempre. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando os seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração te desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar,
depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 1. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores. Vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos o seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas, bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas as estradas dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, essa a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destruir a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste segundo dia da Quaresma, as nossas leituras nos apresentam uma escolha que nós devemos fazer hoje, durante todo esse tempo da Quaresma, e também ao longo de toda a nossa vida. A escolha entre a vida e a morte. A escolha entre tudo aquilo que pode nos trazer vida, vida em abundância junto de Deus, junto dos nossos irmãos, ou tudo aquilo que pode nos levar para um caminho de morte, um caminho de autodestruição, um caminho de egoísmo. A palavra de Deus é muito clara ao nos trazer isso, que a responsabilidade é de cada um de nós. É muito importante já no início dessa reflexão nós termos em mente que Deus, Ele valoriza, Ele respeita a liberdade de cada um de nós, a liberdade que Ele mesmo nos concedeu. Então, por isso que a palavra de Deus é muito clara em dizer que a escolha entre o bem e o mal, a escolha entre a vida e a morte está nas mãos de cada um de nós. Deus não força ninguém a nada, A responsabilidade é inteiramente nossa. Mas Deus, como Pai, Ele sempre nos convida, sempre está nos chamando a escolher o caminho da vida. Porque como um Pai que nos ama, Ele nos quer junto dele.
E por isso, faz de tudo, derrama tantas e tantas graças na nossa vida através de tantas maneiras, principalmente dos sacramentos em nossa igreja, para que nós possamos a cada dia escolher tudo aquilo que gera vida, tudo aquilo que nos leva para a salvação eterna. Nós escutamos essa apresentação dessas escolhas ali na primeira leitura. Nós ouvimos que Moisés apresentou essa escolha aos israelitas. Depois de 40 anos que eles estavam ali vagando pelo deserto, quando saíram da escravidão do Egito e estavam indo em direção à terra prometida, eles estavam ali no momento quase próximos de poderem atravessar o Rio Jordão e chegar à terra prometida. Então, nesse momento em que eles estavam para entrar na terra que mana leite e mel, como nós ouvimos na palavra, Moisés apresenta-lhes a escolha entre dois modos de vida. Um modo que gera vida e um modo que gera morte. Assim nós escutamos. Moisés disse: Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Mas se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, e se deixando-te levar pelo erro, adorares deuses estranhos e os servires, eu vos anuncio hoje que certamente perecereis. Não vivereis muito tempo na terra onde ides entrar, depois de atravessar o Jordão para ocupá-la. Esse foi o teor daquilo que Moisés falou para aquele povo. Mas não nos enganemos, são palavras verdadeiras que valem para nós no dia de hoje, no hoje da nossa vida também. Porque são palavras do próprio Deus. E algo importantíssimo aqui que nós temos nessa mensagem de Moisés para o povo, a importância de nós escutarmos os preceitos do Senhor. Porque todo aquele que obedece à voz de Deus, todo aquele que está atento à voz, às ordens de nosso Deus, só pode colher o bem, só pode colher a vida. Todo aquele que obedece ao Senhor tem prosperidade na sua vida. Essa é a promessa de Deus. Deus estava prometendo àquele povo: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês terão prosperidade na vida de vocês. Essa era a promessa de Deus. Mas se, ao contrário, vocês se fecharem à minha voz, se vocês não escutarem a minha palavra e começarem a seguir outros deuses e começarem a idolatrar outros deuses, o que vocês terão em troca será a ruína, será a morte. Então aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vemos a responsabilidade que nós temos, a responsabilidade que está sobre as nossas mãos em escolher a vida e em escolher a morte. Cabe a nós fazer a decisão dia após dia. Escolha após escolha está em nossas mãos. Já no Evangelho, Jesus nos apresenta a mesma escolha. Só que desta vez, o que está em jogo não é simplesmente a prosperidade terrena. Na primeira leitura nós vimos, se o povo obedecesse à voz de Deus, eles teriam prosperidade na terra prometida. Já o que está em jogo no Evangelho não é simplesmente a prosperidade aqui nessa terra,
mas sim a vida eterna com Deus. O não cumprimento da ordem dos mandamentos de Deus, o não tomar a cruz diária, resultará na perda da alma, resultará na condenação eterna. Porque quando nós não assumimos a palavra de Deus na nossa vida, nós estamos abrindo mão da graça de Deus na nossa vida. Nós estamos abrindo mão do projeto de salvação que Deus tem para a nossa vida. Então aí nós precisamos nos perguntar a cada dia: o que eu vou escolher? Vou escolher ouvir a voz de Deus? Vou escolher tomar sobre a minha vida os ensinamentos do Senhor? Ou eu vou preferir escolher os impulsos que me levam para a morte, que são os impulsos, dos vícios da minha vida, que são os impulsos que me levam a ter uma vida egoísta? Vou escolher as fantasias da vida, as coisas que me levam à autodestruição. Vou escolher os desejos carnais, vou escolher os vícios, mais uma vez eu digo, porque é algo que tanto destrói a vida humana. Os vícios, seja ele num vício alcoólico, seja ele num vício de outros tipos de drogas e tantos outros vícios que nós temos por aí que somente fazem por destruir a vida do ser humano. Mas por outro lado, nós também podemos fazer a escolha de tomar sobre nossa vida a cruz de Cristo. E tomar sobre nossa vida a cruz de Cristo significa que nós vamos nos esforçarmos a cada dia para escutar a voz do Senhor, para estar em oração, para jejuar, para nos sacrificar. Por isso que tudo isso significa tomar a cruz sobre nós mesmos, porque muitas vezes nós bem sabemos, não é fácil a gente parar para nós lermos e rezar com a palavra de Deus. Não é fácil nós abrirmos mão do alimento durante o dia para jejuar. Não é fácil a gente abrir mão das coisas materiais para doar essas mesmas coisas para outras pessoas, fazendo obras de caridade. Tudo isso implica sacrifício. Tudo isso, muitas vezes, é cruz na nossa vida porque é difícil, porque causa sofrimento. Então, por isso é que Jesus fala que essa é a cruz que nós precisamos tomar a cada dia. E nesse sentido, nós podemos dizer que a cruz, ela é o caminho da vida. Ela é o caminho real para o reino de Deus. E nós somos convidados, no início dessa quaresma, a compartilhar mais profundamente desse chamado que Deus nos faz, que Jesus nos faz a tomar sobre nós, sobre nossas vidas, a cruz. E seguir confiantes, carregando a nossa cruz de cada dia. O Senhor diz: feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Essa é a mensagem que nós temos aí no Salmo. O Salmo que também reforça essa questão da escolha na nossa vida, a importância de nós sabermos aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. Jesus, ele continua dizendo que qualquer pessoa que queira ser um de seus seguidores deve estar preparada para trilhar o mesmo caminho que ele trilhou, carregando a sua cruz em seu seguimento. Talvez também nós devemos enfatizar que devemos carregar a nossa cruz e que a nossa cruz, ela é diferente da cruz de Jesus, ela é diferente da cruz das outras pessoas.
Cada pessoa vai fazer uma experiência diferente, porque aquilo que é difícil para mim, às vezes não é difícil para o outro. Por exemplo, talvez para mim é difícil eu fazer um jejum, para o outro talvez já não é difícil. Talvez para mim é difícil eu tirar 30 minutos do meu dia para estar a sós com o Senhor. Talvez para outro isso já não é tão difícil. Então as cruzes são diferentes, é algo pessoal. Por isso o convite é para cada um. Tome a sua cruz e siga. E a única maneira de viver, é importante nós ressaltarmos isso, a única maneira de viver é viver como Jesus viveu. Oferecer nossas vidas em benefício dos outros, no amor, no cuidado, na solidariedade, na compaixão e na justiça. Essa é a única maneira de realmente nós nos encontrarmos e sairmos vencedores. Quando nós tomamos a nossa cruz, por amor a Deus que nos chama a segui-lo e por amor ao nosso próximo. Porque toda vez que nós tomamos a nossa cruz, nós estamos renunciando a nós mesmos e estamos voltando a nossa atenção, o nosso olhar para um projeto que vai além de nós mesmos, o projeto do reino de Deus, o projeto de servir ao nosso próximo. Toda vez que renunciamos a nós mesmos, nós nos abrimos para servir ao nosso irmão, à nossa irmã que está próximo de nós. Que Deus nos abençoe nesse tempo de Quaresma e nos ajude a tomar a nossa cruz a cada dia e a servir ao nosso próximo como o Senhor nos convida. Deus nos abençoe.